Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema que coloquei até essa mandala mais colorida, né? Falar um pouquinho sobre parto, que essa mandala, então, porque o parto é um momento de muitas emoções, muitas misturas, então essa mandala colorida, né? E em caracol também demonstra um pouquinho esse movimento que acontece com o nascimento, né? É um momento que define muitas coisas, né? Na nossa forma de agir, né? Nas nossas características depois do nascimento, na nossa vida, né? Alguns registros vêm, alguns comportamentos se instalam nesse momento. Por quê? Porque durante a gestação o feto tá lá guardadinho dentro, com o som abafado, a temperatura abafada, a luminosidade abafada, ele tem livres movimentos dentro da bolsa amniótica, então o líquido amniótico tá ali, tá cobrindo ele todo, então ele tem fluência dentro do útero da mãe. Mas chega um momento em que ele está pronto e ele precisa sair, né? E o momento do parto, então, é claro que o ideal é um parto normal, né? Um parto natural, onde a criança passa normalmente. A cesárea também às vezes é necessária, né? Mas tudo traz consequências, tudo traz características diferentes. Mesmo o parto normal também pode trazer algumas características, algumas consequências que não são tão importantes, tão legais, né? Às vezes seria muito melhor se tivesse feito uma cesárea. Então, como o feto está naquele ambiente quentinho, aconchegante e tranquilo, né? Supondo que tenha sido uma gestação sem estresse, sem complicação, né? Mas o momento em que ele nasce, ele sai de um ambiente confortável e chega num ambiente totalmente assustador, né? E diferente para ele. Porque se a gente parar para pensar hoje, como que são as salas de parto, né? No hospital, o clima, né? O ar condicionado, o clima é muito frio dentro da sala de parto, porque precisa, né? Precisa ser por causa da contaminação dos vírus, bactérias né? Então é uma sala gelada. Então ele sai de uma temperatura agradável e já chega numa temperatura extremamente fria, né? Outra questão importante a sala de parto, né? Ela tem luzes muito fortes, né? Quer dizer, todos os centros cirúrgicos são, né? Então, essa luminosidade agride os olhos, porque a luminosidade que ele tinha dentro da barriga da mãe era muito pouco, então era penumbra. E de repente ele sai dessa penumbra e entra para um ambiente totalmente iluminado. Os olhos dele não estão preparados para isso, então também causa um certo choque, né? A audição dele também é afetada, porque o som dentro da barriga da mãe também é filtrado. E se a gente pegar uma sala sem móveis, e você pega e começa a bater 2 colheres numa sala vazia sem móveis, o que vai acontecer? Vai dar um eco muito grande. E a sala de parto, o centro cirúrgico, é mais ou menos assim, né? É uma sala que não tem móveis dentro, tem a maca, tem a mesa, né? Tem a mesa instrumental, que tem os instrumentos, e é tudo de inox, são todos, né, equipamentos que se você bate ao nosso ouvido, não é tão agressivo. Mas para o bebê que estava dentro da barriga da mãe com o som todo abafado, imagina ele sair ali e já começar a ouvir barulhos e barulhos muito altos. Então, isso também acaba agredindo muito a audição. Então, até aqui a gente já foi agredido com a audição, a nossa audição foi agredida, a nossa visão foi agredida, o nosso corpo foi agredido, porque a gente sai de um calorzinho e vai para o frio, né? Então, o nosso sinestésico também é afetado,
né? Então, veja quanta coisa que influencia nesse momento do nascimento. Sem contar ainda o momento da respiração, né? Enquanto ele está na barriga da mãe, no útero da mãe, ele respira através do cordão umbilical. E quando ele vem para esse novo mundo, quando ele nasce, logo é trancado, né? O cordão umbilical e é cortado, então ele não pode mais respirar por ali. Então ele precisa respirar pelo nariz ou pela boca, se ele chora, né? E aí, esse ar gelado, né? Imagina a gente quando no inverno, você tá no inverno e faz... Respira, inspira profundamente e chega a doer o nariz, aqui o cérebro, você começa, sente esse ar gelado entrando. Imagina a primeira vez que esse bebê respira. Então, mais uma agressão, né? Então, esse ar gelado entrando nos pulmões também. Estão vendo como não é tão fácil assim a gente nascer, né? A gente acha que é mais tranquilo, mas é assim, é tudo uma proporção muito grande, né? Sem contar que quando ele já nasce, a primeira coisa, né? Enfia os caninhos, nem sei o nome dos caninhos, né? Mas os médicos que me perdoem, né? Mas enfia para aspirar, né? Qualquer líquido amniótico que tenha entrado no pulmão, qualquer secreção que tenha. É necessário? Mas é agressivo também, né? Então, existe mais essa agressão, né? E aí, mas temos mais, ainda não acabou ainda não, gente. Tem mais uma agressão. Quando o bebê nasce, ele nasce todo coberto por uma gordura, né? Alguns chamam de sebinho branco, né? Mas é a proteção que ele tem, né? E quando ele nasce, isso precisa ser retirado. Só que a pele dele é muito sensível, né? E as toalhas e as roupas do hospital, elas não podem ter amaciante. Então, ela não é tão maciazinha como a toalha que você tem em casa. Claro que ela não é dura, mas ela não é tão macia. Mas para aquela pele que é extremamente sensível, aquilo é muito áspero. Para nós adultos, isso não faz diferença nenhuma. Mas naquela pele super hipersensível, aquilo faz diferença. Então vejam quantas agressões que nós sofremos no momento do nascimento, né? Tudo isso acaba interferindo, né? Acaba criando, trazendo registros na nossa memória, né? Registros que não são tão agradáveis. E aí, muitas vezes, além disso, a gente nem entrou ainda nos tipos de parto, que a gente vai entrar também. E aí, muitas vezes, quando isso é muito difícil, as pessoas se tornam muito resistentes à mudança. Então, aquelas pessoas que você convive, ou no trabalho, ou no dia a dia, que são resistentes à mudança, você pode olhar lá no nascimento delas. Não foi um parto muito tranquilo, não. Foi um parto doloroso, foi um parto difícil. Tem, né? Depois a gente vai falar dos tipos de parto. Então, isso vai trazer uma consequência séria também. Mas a gente precisa passar por isso, né? Nem tudo é um mar de rosas. Mas aí serve, se a gente tem esse entendimento, a gente consegue, de repente, perceber alguns comportamentos e analisar alguns comportamentos e saber da onde eles se originaram e poder, de repente, lidar com eles, lidar com a pessoa de uma forma um pouco diferente, né? Então, por hoje, né, sala de parto. Nem chegamos no parto ainda, oficialmente os tipos de parto, mas assim, as consequências do nascimento na sala de parto que trazem registros para nós, certo? Compartilha, traga mais gente para que as pessoas, mais mães e pais, compartilhem com gestantes, para que eles possam ver, né, tomar conhecimento desse conteúdo, que a gente possa ajudar mais pessoas a virem ao mundo. Beijos de luz.